Você sabia que todas as pessoas podem ter um sinal em Libras? Este processo é chamado de batismo. O meu, por exemplo, é assim. E se deve à minha barba. Esta identificação pessoal obedece a alguns critérios dentro da comunidade surda. O sinal é criado e dado por um surdo depois que ele observa as características físicas, comportamentos ou apelido da pessoa. Esta é uma forma mais prática de identificação visual de cada um. Aqui na Câmara Municipal de São José, todos os vereadores foram batizados pelo tradutor Cláudio Souza Brito. Veja como ficou o sinal de cada um. São José. Localizado na Grande Florianópolis, é o quarto município mais antigo de Santa Catarina, com 267 anos de história. A cidade de fortes raízes açorianas destaca-se como importante centro econômico e detém a quarta maior população e economia do estado. A base econômica está no comércio, prestação de serviços e na indústria. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença dos vereadores do Binho, do vereador Mauro, do vereador André Gesser. Hoje nós estamos tratando da reunião pública sobre os impactos da reforma administrativa nos serviços públicos de todo o Brasil. Nós vamos estar entendendo a PEC 032/2020. Esta casa não tem nenhuma lei ou proposta de lei de reforma administrativa. O objetivo desta mesa diretora e dos vereadores é entender a PEC 32 que tramita no Congresso Nacional, para que a gente possa, então, ser sabedores das questões que estão sendo discutidas. Está conosco nesta noite o José Sérgio da Silva, que está conosco online, ele é conselheiro federal da OAB,
também grande estudioso do assunto e professor da Universidade Federal. Está conosco também o Maurício Molinari, ele é do DIEESE, e também a Juscelia Vargas de Jesus, que é presidente da Confederação dos Trabalhadores dos Serviços Públicos Municipais, e a Helenira Oliveira Vilela, que ela é uma servidora federal aqui do município de São José e também grande estudiosa do assunto. Nesse também quero registrar a presença da Jumeri, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores do município de São José, o vereador Marquinhos, o vereador Crislan também, muito obrigada, o procurador da casa, o Dr. Rodney, os servidores da casa e também quem nos acompanha através da TV Câmara e nossas redes sociais. Nós vamos iniciar então a nossa conversa da noite, a nossa reunião pública com o José Sérgio. Ele terá então 10 minutos para fazer as suas explanações e posteriormente então as pessoas poderão fazer questionamentos e no final a gente vai fazer então as respostas de todos os palestrantes da noite. Boa noite, José Sérgio, seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceito o convite, mesmo estando fora do país, o senhor está no México, né? E ele então se dispôs a estar conosco nessa noite para poder então trazer todo o seu conhecimento referente ao assunto da noite. Muito obrigada, o senhor está com a palavra. Obrigado, uma boa noite a todas e a todos vocês, uma satisfação, senhora presidente dessa audiência pública, uma satisfação falar para a Câmara Municipal de São José, para os senhores e senhoras vereadoras e senhores vereadores, parlamentares, portanto, representação parlamentar, colegas servidores públicos municipais, servidores públicos estaduais, servidores públicos federais, representantes de associações, a estrutura da sociedade civil como um todo, pessoas preocupadas em geral com esse tema. Eu tenho, obviamente, pouco tempo, então tentarei usar desse tempo da maneira mais proveitosa possível para o debate. Eu trago para vocês uma primeira avaliação, uma primeira análise de muita preocupação. Muita preocupação. Preocupação sobre vários aspectos e tentarei, nesse espaço de tempo que me foi franqueado, agradeço muito pelo convite, agradeço também aos colegas do Sindicato dos Trabalhadores Municipais que fizeram a indicação. Vou tentar trazer alguns elementos a partir de reflexões que tenho feito, sobretudo nos últimos 20 anos. Eu trabalho com o setor público nos últimos 20 anos, ou trabalhando como procurador de município, o fiz por quase uma década, ou trabalhando como advogado, sobretudo contra o poder público, faço isso há quase 20 anos, ou lecionando as matérias de direito administrativo dentro da graduação, da pós-graduação em mestrado, doutorado e pós-doutoramento, o que faço também há mais de 15 anos. Por que eu trago algumas preocupações para os colegas e para as colegas nessa noite? Primeiro, falar de reforma. Falar de reforma, sim. Não vejo nenhum problema, muito pelo contrário, é importantíssimo falar de reforma. A questão é, falar de reforma quando? Falar de reforma agora, eu tenho seríssimas dúvidas, para não dizer que tenho uma certeza, a certeza sou um pouco arrogante, mas de que esse é o pior momento para falarmos de uma reforma como a reforma administrativa. É importante a reforma administrativa? Sim, é importante, mas ela não é urgente. O país tem muitas outras urgências. O país tem muitos outros temas a demandar e a merecer a atenção, sobretudo do Poder Executivo e dos parlamentos, quer no âmbito federal, nacional, portanto, quer no âmbito estadual e quer no âmbito municipal. Eu digo para vocês, então, num primeiro momento, que reforma agora não me parece adequado, nem oportuno e nem interessante. Mas se fosse para falarmos de reforma, falaríamos de qual tipo de reforma? Eu acho que isso é importante também dizermos. Que tipo de reforma seria importante? Já que é importante falar de reforma do Estado continuamente. A sociedade tem complexidades, a sociedade demanda do Estado,
seja na esfera federal, na esfera estadual e, sobretudo, na esfera municipal. As pessoas vivem na cidade. As pessoas conhecem os seus vereadores. As pessoas conhecem os seus secretários, os seus gestores públicos. Então, elas demandam muito. Então, é importante pensarmos no aprimoramento do aparato estatal. Então, seria importante uma reforma que viesse para falar de planejamento. Isso seria importante. Para falar de capacitação dos servidores públicos e fortalecimento dos servidores públicos como instância intermediária, instância instrumental para a prossecução e para a concretização de políticas públicas. Para falar de transparência, coisa que no Estado brasileiro ainda é algo a ser avançado. Para falar de gestão pública adequada e eficiente e mecanismos de aprimoramento. Para falar de atuação dinâmica do Estado, mais próximo das pessoas, dos seus problemas e das possíveis soluções. Para falar de governança digital, por exemplo. Alguma coisa disso está nessas propostas de reforma da PEC 32? Pois eu arrisco a dizer para vocês, para as senhoras e para os senhores, senhoras e senhores vereadoras e vereadores, colegas que estão conosco hoje nessa atividade da Câmara Municipal de São José, que nenhuma dessas matérias está nessa PEC. Nenhuma dessas preocupações. Por isso que eu chamo essa PEC de uma PEC fake news. Por que eu chamo essa PEC de PEC fake? Porque ela, na sua exposição de motivos, vejam bem, ela promete eficiência. Mas o que ela entrega é retorno ao patrimonialismo estatal. Sem verniz, inclusive. Sem verniz. Sem qualquer tipo de verniz. Ela promete modernização. Mas o que ela entrega é um modelo que é anterior à década de 60. O Decreto-Lei 200 de 1967, período militar, foi mais moderno do que essa PEC 32. E eu arrisco a alguém que tem conhecimento técnico, desafio a provar que não. Porque é uma PEC que propõe modernização, mas ela desce a gestão pública a antes de 1967, com o Decreto-Lei 200. E ela promete economia. Mas vejam bem, ela não diz nem de onde vem, nem como vem, nem quando vem e nem se vem essa tal economia. Então é uma PEC, com todo o respeito a quem redigiu, propôs e indicou, é uma PEC fake. É uma PEC fake. E se me permitem, agora uma fala bem técnica, é uma proposta de emenda à Constituição, quem é da área do direito administrativo e da gestão pública, talvez concorde comigo, muito mal redigida. É uma PEC atécnica. Ela aplica mal os conceitos operacionais do direito administrativo, ela aplica mal, e ela demonstra certo desconhecimento, inclusive para oferecer soluções. Eu arrisco a dizer que quem elaborou essa PEC pouco sabe de gestão pública. Com toda a honestidade, eu sei que a fala está sendo muito dura, mas é o que eu, com 20 anos de estudo, tenho que dizer para os colegas. E quais são os grandes problemas? Já que eu tenho só 10 minutos, e já se passaram 6, eu vou apontar 4 grandes problemas que eu particularmente antevejo nessa PEC, se aprovada. Espero que sequer seja aprovada. Mas se aprovada, ela vai trazer muitos problemas. Muitos problemas. Primeiro, a questão da estabilidade. A questão da estabilidade no serviço público está sendo discutida, deliberada e debatida da pior forma possível. A proposta de quebra e até certo ponto o fim da estabilidade no serviço público, me desculpe a fala mais honesta, mas ela é uma não solução para um não problema. E por que é um não problema? Porque a estabilidade não é um problema para o serviço público. A estabilidade não é uma proteção dos servidores públicos. A estabilidade é uma garantia de continuidade para o serviço público. Para o serviço público. E sim uma garantia dos bons servidores contra a perseguição, contra o patrimonialismo e contra o garroteamento político, inclusive. Inclusive o garroteamento político. Como é que nós combatemos eventuais excessos, falhas, erros na condução dessa política da estabilidade como uma garantia do serviço público? Aprovando a regulamentação da avaliação periódica de desempenho que está no Congresso Nacional, pasmem, desde 1998, para ser regulamentada,
mais de 23 anos. Há ferramentas para regulamentar. É o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3. Qualquer estudante de direito administrativo de primeira fase, primeiro direito administrativo 1, sabe isso na ponta da língua. No Congresso Nacional há projetos, por que não fazemos? É que me parece que se criou uma ideia, com todo respeito, de que tem que eleger inimigos, e os servidores públicos são os inimigos. Não me parece que nós possamos avançar no país elegendo amigos e inimigos. Um país sério, em que as pessoas conversam, com horizontalidade, sem excessos ou exageros, é um país em que nós não trabalhamos na lógica da bondade e da maldade. Esse maniqueísmo atrasado dos amigos e dos inimigos. Pois eu digo para vocês que a estabilidade não é um problema, e a PEC traz sim um problema, propondo a restrição larga à estabilidade. Outro ponto, para avançar, eu sei que me faltam somente 2 ou 3 minutos, e eu quero avançar em mais 3 pontos ainda, e deixar essa pequena mensagem... Será o tempo, então, para avançar nos 4 pontos, sim, doutor José. Muito obrigado. Vocês sabem que dar espaço de tempo para advogado falar é terrível, porque eles não param de falar, né? Carreira típica de Estado. É um outro problema seríssimo dessa PEC. Primeiro, a PEC não dá um conceito operacional do que seja carreira típica de Estado. A PEC joga para uma lei futura dizer o que é carreira típica de Estado, para assegurar-lhe algumas garantias adicionais, como, por exemplo, a manutenção da estabilidade. Pois eu lanço um desafio hoje às senhoras vereadoras, aos senhores vereadores, aos servidores e a quem está conosco nessa noite, a me explicar qual é a carreira de servidor que desempenha um serviço público por dentro do Estado e não está a executar a atividade típica do Estado. Todas são atividades do Estado. Se estão previstas na Constituição, se estão asseguradas num regime, e se há uma carreira de servidores, essas carreiras são típicas. Ou um enfermeiro na ponta do ESF em São José presta serviço público menos importante do que um servidor que está a trabalhar, por exemplo, na Procuradoria do município de São José. Ou um professor que está na educação básica, no ensino fundamental em São José, tem uma atuação menos relevante para o Estado do que uma estruturação de alguém que está a demandar um cargo de gestão. Não posso crer dessa maneira. Então me expliquem o que é carreira típica de Estado para esse fim. Eu não entendo. Mais 2 pontos. Vínculo de experiência no serviço público. Aqui eu chamo a PEC da precarização dos vínculos. Porque ela cria 5 vínculos diferenciados e cria um vínculo de experiência. Eu estou chamando isso, sabe como? A treinização do serviço público. É como se eu tivesse uma espécie de 1 ano, ou 2, a depender do caso, para demonstrar algumas habilidades adicionais, que não está dito em lugar nenhum quais são, demonstrar algumas qualidades, que não está dito em lugar nenhum quais são, tudo joga para uma lei posterior, para tentar demonstrar que eu tenho condições de permanecer no serviço público, como um vínculo por prazo ou sem prazo. Pois bem, e se acontecer de todos os aprovados em um concurso demonstrarem essa qualidade do vínculo? Como é que vão ser as escolhas para quem vai sair? Nada está dito. Aqui eu digo para os colegas que vai campear solto, largo, o patrimonialismo e a politicagem dentro dos concursos públicos. Algo que nós conseguimos a duríssimas penas, 30 anos depois da Constituição de 88, melhorar o acesso aos cargos e aos espaços públicos dentro do serviço público, pois a PEC consegue piorar, e eu quero crer que isso não vai avançar. E, por fim, prometo concluir. Quando a PEC muda, muda os chamados cargos comissionados para uma ideia de cargos de liderança e permite cargos de liderança para funções eminentemente técnicas, aqui a PEC do patrimonialismo descarado, escancarado. Levantamentos preliminares dão conta de quê? De que nós podemos ter, no âmbito federal,
mais 90 mil cargos comissionados. E no âmbito dos estados e dos municípios? Os estudos não são conclusivos, mas se chega à ordem de 1.200.000 novos possíveis cargos comissionados. Mas ela não pregava modernização? Ela não pregava melhoria na gestão pública? Pois bem, eu deixo então, por fim, uma reflexão. A quem interessa essa PEC? E alguns poderiam levantar, olha, talvez ao setor produtivo, talvez ao mercado, ao espaço econômico, porque aparentemente para os servidores não interessa, porque aparentemente para quem prega um Estado forte, sobretudo em tempos de pandemia e pós-pandemia, não interessa. Então vamos falar diretamente para quem possa parecer interessar essa PEC, para o setor econômico, pois eu digo que o que menos deveria interessar é o setor econômico, porque o setor econômico quer um Estado que tenha condições técnicas de assegurar igualdade de condições na competição. O setor econômico trabalha na lógica do lucro dentro da competição. E um Estado enfraquecido, largamente politizado, numa lógica de acesso ao serviço público por apadrinhamento puro, não pode interessar a um setor produtivo sério que quer avançar em problemas sérios que nós temos no nosso país. Me desculpe ter tomado tanto tempo de vocês, avançado tanto, mas o que eu deixo é a mensagem de muita preocupação com os rumos que o serviço público pode tomar se for aprovada uma proposta de reforma administrativa como essa. Eu ainda estou naquele grupo de esperançosos. Eu quero crer que essa PEC não avança. E se avançar, é uma PEC que tem que sofrer larga desidratação. Larga desidratação. Ela é tão ruim, se me permitem, que é difícil até oferecer emendas. Muito obrigado pela oportunidade e estou sempre à disposição para tentar contribuir nesse importante debate. Obrigada, professor José Sérgio. Se o senhor puder ficar conosco ainda, depois vem alguns questionamentos com certeza para o senhor. Passamos a palavra agora para a Helenira Vilela, ela é servidora federal da Escola Técnica aqui de Santa Catarina, de São José, né? E também ela vai fazer a fala depois do professor, porque ela didaticamente ela trouxe algumas apresentações e vai nos repassar e contextualizar. Obrigada pela sua presença, Helenira. Obrigada, Mary. Eu queria cumprimentar você em nome de todos os vereadores, queria cumprimentar a Jumeri em nome de todos os servidores e todas as pessoas aqui de São José, agradecer o convite. Queria deixar minha solidariedade, porque em todos os lugares que eu tenho falado nesses momentos, há todas as famílias que perderam alguém para a Covid e para todo o colapso do sistema de saúde e para todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, especialmente do SUS, que estão tentando salvar vidas, apesar de tudo. Queria também deixar o meu registro de apoio à comunidade de São José na defesa da Universidade de São José, porque como eu defendo a educação pública gratuita e de qualidade, eu acho que é minha obrigação. Bom, vamos lá. Eu queria... Pode, por favor? Então, algumas coisas eu vou economizar. Eu sou professora de matemática e aí a pessoa precisa botar uns gráficos para poder a gente conversar, né? E aí a primeira pergunta é uma reforma administrativa ou é o desmonte dos serviços públicos? Eu vou começar fazendo um debate com os mitos que estão colocados sobre o sistema brasileiro. Então vamos lá. A primeira é bom localizar. Essa PEC faz parte de um projeto maior que veio escrito num projeto chamado Ponte para o Futuro, e que ele prevê e tem encaminhado três sistemas de funcionamento novo para o Brasil que têm sido muito prejudiciais para o nosso país em termos de soberania, que é a apropriação do patrimônio coletivo. Então a gente tem tido privatizações e desnacionalizações do patrimônio do povo, a mercadorização dos direitos, que a gente vai conversar, mas é quando você deixa de ter acesso a um direito como a educação e ele passa a ser uma mercadoria para gerar lucro para alguém, e isso cria uma série de problemas, e o aumento da exploração dos trabalhadores e trabalhadoras. E a PEC 32 é um dos projetos que está relacionado com isso. E aí, vamos aos mitos. O Brasil tem muitos servidores públicos. Esses gráficos são baseados nos dados da OCDE, e se vocês repararem, aqui, né, esse menorzinho, né, a barrinha do Brasil é aquela verdinha nesse monte de azul,
E aí, só para dar um exemplo, a gente tem a China e a Noruega com em torno de 35% da força de trabalho sendo servidores públicos, o Brasil tem 12% da força de trabalho. E no gráfico à direita, a gente tem ali, em relação à população em geral, e a Noruega tem 30% da população em geral como servidora pública, e o Brasil tem 1,6%, e aí os Estados Unidos, por exemplo, tem 15%, né, em relação à população em geral. Os servidores ganham muito? Bom, esses gráficos são baseados no Atlas do Estado brasileiro, que foi produzido pelo IPEA. Os gráficos foram produzidos pela revista Piauí, porque eu achei bonitinho, mas a fonte da informação é essa. Cada bolinha daquelas quer dizer R$1.000, então a gente tem 1.000 e pouquinhos reais para uma pessoa que trabalha varrendo a rua, e realmente tem um salário muito alto ali, de mais de R$30.000 no procurador de justiça. Só que se você pegar o gráfico da direita, você vai ver que no Brasil a gente tem uma diferença de em torno de R$100 entre a média do trabalhador privado e do funcionário público, e internacionalmente essa diferença é de 200, o funcionário público ganha 200. Esses dados são de 2015, de 2017, porque o Atlas foi produzido em 2018, certamente sofreram alterações, principalmente porque a gente teve muita desvalorização do dólar. A gente tem um serviço público que é composto em sua maioria por mulheres, 60% dos servidores públicos são mulheres, mas ganhamos ainda 20%, 25% a menos do que os homens, ainda no serviço público, só que essa diferença é ligeiramente menor do que na iniciativa privada, que chega a ser 30%, se forem mulheres negras, é bem maior ainda a diferença. E aí tem uma coisa que é importante, a maioria dos servidores públicos no Brasil trabalham na saúde e na educação. Então, a gente vai estar mexendo com a vida das pessoas que fazem a saúde e a educação pública, que atendem o povo. E aí você tem aí à esquerda, né? Cada azulzinho daquele é um trabalhador da saúde, cada verdinho é um da educação, e à direita são a parte da burocracia. A gente vê que tem muito mais, são 100 mil, cada bonequinho são 100 mil. Então, tem muito mais servidor público da saúde e da educação nos municípios do que burocratas dos cargos do sistema federal. Esse outro gráfico aqui é para ver onde estão, né? E aí, se vocês, esse gráfico que está mais abaixo, não sei se aparece aqui ali, esse aqui, a barra vermelha são servidores municipais, a azul é estaduais e a verde é federais. Então, a gente tem praticamente quase 60% de servidores trabalhando no município, e por isso é muito importante que essa Câmara Municipal esteja discutindo isso, porque os mais afetados serão os municípios nos serviços que oferecem e deixarão de oferecer para a sua população. E à esquerda, esse gráfico aqui diz que isso tudo que está em vermelho é a parte que é do executivo, e ali em mostarda e roxo, legislativo e judiciário. Então, a grande maioria dos servidores públicos trabalha no executivo municipal. Aqui, a história, a gente ganha tão bem assim, né? E aí a gente tem uma pesquisa que mostra esse Atlas, né? A pesquisa mostra que a gente tem em torno de 11 milhões e meio de servidores públicos no Brasil. Metade deles ganha, em média, R$ 2.727. Então, não tem nenhum salário de marajá, não tem nenhum grande privilegiado. Nós estamos falando de 2 salários mínimos e meio. E 25% recebe um salário mínimo e meio, mais ou menos, né? Então, muito abaixo do que o Diese calcula como salário razoável para a pessoa sobreviver, que é mais de R$5.000. E aí, a maior remuneração, ela tem que é mais de 30 mil, tem 0,03% dos servidores municipais, que ganham mais de 30 mil, 0,24% dos estaduais e 1,95% dos federais. Aqui à esquerda a gente vê que a grande maioria dos servidores do executivo ganham menos de R$5.000, uma boa parte dos servidores do legislativo ganham menos de R$5.000 e uma parte pequena do judiciário. A maior parte dos servidores que ganham mais de R$5.000 estão no judiciário. O déficit público foi causado pelo aumento dos servidores, o aumento do número, ou o aumento da remuneração? Não, se vocês repararem, você tem um aumento do investimento no serviço público aqui até 2017, mas o percentual do PIB ele é praticamente estável, então a gente estava gastando 10% do PIB. Se houve um desequilíbrio, houve porque a arrecadação caiu, não porque o gasto aumentou desproporcionalmente, ele é praticamente estável aí ao longo de mais de 10 anos.
Bom, promessas e realidade. A gente viu que, ao longo do tempo, a gente tem ouvido, né? Reforma trabalhista vai gerar emprego. E a gente está batendo recorde de desemprego. Liberação das terceirizações vai gerar emprego. E a gente está batendo recorde de desemprego. As privatizações vão reduzir o déficit público. E o déficit público está batendo recordes. As privatizações vão melhorar e baratear os serviços. Também não tem acontecido em nenhum lugar. E a reforma da Previdência vai reduzir o déficit público. Nada disso que foi prometido acabou se realizando. E não é só a pandemia. A gente pode notar que muito antes da pandemia, todos esses índices já estavam degringolando há tempos. E aí o que a PEC 32 propõe é um modelo de prestação de serviço público que, ao invés de garantir os direitos, vai funcionar como funcionam hoje o transporte público, os cartórios, as empresas de telefonia, as organizações sociais. Que é, você vai fazer muito mais concessões, muito mais acordos, e você vai oferecer para a iniciativa privada dar o serviço comprando vouchers e fazendo uma série de medidas. Infelizmente, a gente tem muitos lugares onde a gente tem muitas denúncias de corrupção nesses lugares. A gente tem problema de funcionamento. Na pandemia, deu um colapso das empresas aí de transporte coletivo, demissões em massa. Então, imagina se a educação e a saúde estivessem funcionando nessa base de contratos, né? Os modelos de contratos dos servidores vão ser, e aí eu não vou desenvolver muito, que o professor José Sérgio já falou, né? Mas para quem trabalha no serviço público, a gente vê uma epidemia de contratação temporária, por exemplo, nas escolas, e a gente sabe o quanto isso prejudica o funcionamento da escola, né? O quanto prejudica a qualidade da educação. O professor precisa ter relação com a comunidade, se ele fica trocando de comunidade todo ano, não consegue estabelecer a relação, ele não sabe se planejar. E esse modelo, que hoje tem alguns limites legais para que a iniciativa pública é obrigada a fazer concurso e tal, ele vai se estender para praticamente todas as contratações. E aí, isso que o professor José Sérgio já falou, cargo de confiança, cabo eleitoral, indicação política, e a gente vai ter muita terceirização e muita pejotização, ou seja, as pessoas serão contratadas como empresas, como MEIs, também pelo serviço público. A PEC 32 ela pode ser resumida em 3 aspectos. Ela concentra poder na mão do chefe do poder. Então, na mão do presidente da República, na mão do presidente do STF e na mão do presidente do Congresso. Eles passam a poder decidir cargos, organização, salários, reajustes, benefícios. E ele quebra o pacto federativo, porque quem vai decidir se a Prefeitura de São José pode ou não dar um reajuste para um servidor público é o presidente da República. Não vai poder fazer a decisão aqui. Então, você vai ter um direcionamento muito forte. E aí, assim, se você gosta do Bolsonaro, você não vai querer concentrar poder na mão do Bolsonaro. Se você não gosta do Lula, você não vai querer concentrar poder na mão do Lula. Né? Como é que a gente vai dar todo esse poder para uma pessoa só? O segundo aspecto é o desmonte do Estado. E aí, de novo, o professor Sérgio já falou da importância do fim da estabilidade, mas eu queria enfatizar uma coisa, que o servidor público hoje ele é obrigado a obedecer à lei, antes de obedecer ao chefe. O que significa que o compromisso dele é com o Estado e com a prestação de serviço, e não com quem está ali por indicação política sendo um chefe por algum momento. Isso aconteceu com o delegado Saraiva, que pôde denunciar um esquema de desvio de madeira. Isso aconteceu com o Luiz Ricardo Miranda, que foi denunciar um esquema de compra de vacina. Não poderia fazer isso se a PEC já tivesse aprovada, porque se ele fizesse isso, era o chefe dele que ia demitir ele. Então ele não ia ter compromisso com a lei, ia ter compromisso com o chefe. E isso é pior para o Estado brasileiro como um todo. E por último, o aumento da exploração. Aí eu já falei, né? A gente vai ter insegurança, redução das condições de trabalho, submissão à lógica de lucro. Quanto tempo já passou? Tá, vou tentar correr aqui. Então, é importante dizer que a gente vai ser submetido à lógica do lucro. Isso significa perda da qualidade do trabalho e vai ter o fim do regime jurídico único. Para quem é servidor, você vai deixar de ter uma carreira e vai passar a ter um vínculo, um emprego, um contrato. Então, você deixa de ter uma relação com o Estado, significa ter uma relação com o povo, para ter uma relação com o chefe, que pode ser o representante de alguém que está ali politicamente.
Atinge os servidores atuais? Sim. Não é verdade que a estabilidade acaba só para os outros. Não está aparecendo. Altera a aposentadoria de atuais e dos novos. Os novos entram no regime já de Previdência Geral e os atuais perdem, porque, na verdade, como não vai ter mais entrar gente nova para contribuir, o regime próprio de Previdência vai quebrar, e isso fica muito claro. A diferença entre carreira, cargo, emprego e vínculo, é isso que eu estava falando. A gente não vai ter mais carreira de Estado, a gente vai ter cargo e emprego com vínculos muito frágeis, e aí tem 5 novos vínculos previstos. Experiência, que o professor Sérgio já falou, tem contrato por tempo determinado, que é muito parecido com esses dos ACTs de agora, contrato por tempo indeterminado, que é um subcontrato em que você participa de uma seleção muito precária, as carreiras típicas de Estado, que o professor também já falou, que não está definido, né? E, bom, o RJU, já falei, ele acaba. E aí a pergunta, né, reduz privilégios? Porque aquele 0,3, 1,9 que ganham mais de 30 mil vai ser atingido? Não, porque essas pessoas são quem? Procurador, promotor, juiz, oficiais de alta patente dos militares e deputados e senadores. Então, e no executivo, o auditor fiscal, ou seja, as carreiras mais altas. Essas carreiras não são atingidas pela PEC 32, elas estão todas fora, magistrado, promotor, procurador, ou seja, quem de fato é privilegiado não vai ser atingido pela PEC, quem vai ser atingido é a merendeira, o varredor de rua, a professora e o técnico de enfermagem. E aí, quais são as carreiras típicas de Estado, o professor já falou. Isso está acontecendo dentro de um conjunto de outras medidas, por exemplo, o plano de privatização, né, que chama PPI, que é a Lei 13.334, a Emenda Constitucional 95, que não é um teto de gastos, é um teto para investimento dos serviços que atendem a população, porque para os banqueiros não tem limite, reforma da Previdência, Emenda Constitucional 109, e virá, depois da PEC, as leis de regulamentação, porque um monte de coisa que a PEC faz é só botar entre vírgulas na forma da lei, e vocês são vereadores, sabem muito bem que essas leis vão ser aprovadas depois por maioria simples, podem ficar mudando, e aí a gente não sabe o que vai virar. E o Estatuto do Servidor, que na verdade é um novo código de conduta que a gente também não sabe o que vai vir nesse documento, além de uma lei de greve específica que a gente sabe que na verdade vai ser o impedimento dos servidores públicos de lutarem por seus direitos. Aí tem outras medidas, né? Eu não vou citar porque demora muito tempo, mas tem outras medidas que retiram direitos e que fazem isso. É possível e necessário a gente derrotar. A gente não pode permitir que ela seja aprovada. A gente derrotou a mensalidade nas universidades que tentaram cobrar, a lei que impedia a expansão das escolas técnicas, a gente impediu a privatização da Petrobras, a gente derrubou a ditadura militar, a gente aprovou a lei ano passado do Fundeb, transformando o Fundeb como política de Estado e o piso nacional do magistério na base da luta e da organização dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, eu acho que a gente tem que se organizar para isso. E, bom, eu acho que é isso. Então, não aprovemos a PEC 32, porque ela vai impedir os servidores de ter condições de trabalhar, mas, principalmente, ela vai impedir o acesso da população aos seus direitos, à saúde, educação, moradia, cultura e tudo isso. Obrigada. Obrigada, Helenira. E também ficas à disposição para depois os questionamentos quem está nos assistindo. E passa a palavra agora, então, para o Maurício. Maurício é servidor do DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Por favor, Maurício. Sim. Bom, boa noite, vereadora Mary, cumprimento os demais vereadores, boa noite, Jumeri. Agradeço o convite do Sintram para fazer o debate aqui, cumprimento toda a categoria dos servidores públicos que ou está aqui presente ou está assistindo a audiência e os demais trabalhadores da cidade de São José, que também são diretamente interessados, porque a gente tem que ter em vista, em primeiro lugar, que ao precarizar, ao destruir o serviço público prestado à população, porque como a gente está vendo já na exposição da Helenira, na exposição anterior, o grosso dessa contra-reforma vai se concentrar naqueles setores que atendem diretamente a população, saúde, educação, ainda mais pensando os impactos numa cidade como São José,
onde a 55% hoje do serviço público nacional é prestado pelos municípios. Os municípios são aqueles que vão ser os mais afetados pela contrarreforma administrativa, porque vai incidir diretamente nos regimes de contratação, né, nos regimes de atribuição de direitos dos servidores públicos e, obviamente, na prestação direta do serviço público, da educação, da saúde, da assistência social. Né? Estamos falando da amplitude dos serviços públicos, exceto isso que vocês já colocaram aqui, que são as ditas carreiras de Estado, que é basicamente o alto escalão das Forças Armadas, o Judiciário e as carreiras econômicas, aquelas vinculadas à arrecadação das prefeituras, estados e União, né? Auditores fiscais, enfim, todos aqueles que estão no âmbito da arrecadação das atividades econômicas. Portanto, e os demais todos entram nessas mudanças que estão sendo propostas aqui pela PEC 32. Eu diria que a PEC 32 ela tem basicamente 4 pilares, né? E é importante a gente entender esses pilares, porque dentro de cada um desses pilares há um conjunto de medidas que vão incidir e outros que são jogadas para frente, né? Como a Helenida falou, para que novas leis ordinárias possam regulamentar pontos que a PEC abre. E isso é muito preocupante, porque a gente tem que ter em vista, né, que uma PEC precisa de uma maioria qualificada de 3/5 na Câmara de Deputados e no Senado Federal, mas uma lei ordinária, né, ela precisa apenas de uma maioria simples de 50% mais um daqueles presentes, né, na audiência da Câmara ou do Senado que vai aprovar. Então é importante ter em vista como que a PEC também joga um conjunto de medidas para posterior aprovação num quadro muito mais fácil e muito mais simples de ser aprovado. Né? E às vezes o teor do futuro é muito mais perigoso, inclusive, do que está colocado aqui. Eu diria então que são esses 4 pilares que são fundamentais de ser entendidos. Quais são? O primeiro pilar é uma quebra na estabilidade do servidor público. Certo? Como que ocorre essa quebra da estabilidade do servidor público? Primeiro que é mentira que o servidor público não possa ser demitido. Né? Existe o processo administrativo, existe todo um conjunto. Se descumprir as leis que regem o serviço público, o servidor pode ser demitido. A questão é que, como em qualquer outra atividade, inclusive no setor privado, tem um rito para haver uma demissão. E no caso do setor público, como tem a estabilidade, esse rito tem alguns procedimentos. O servidor só pode ser demitido após o final da terceira instância, do transitado em julgado. Desde 1934 é assim, desde que foi criado o regulamento do setor público. Nem a ditadura militar mexeu nesse ponto. E essa contrarreforma vai alterar, fazendo que a partir do momento que o servidor já tenha um julgamento em segunda instância do seu processo administrativo, ele possa ser demitido. E o pior, joga para a lei ordinária, para ser debatido logo na sequência, a elaboração de critérios de desempenho, certo? Para a demissão dos servidores públicos. Então isso aqui é basicamente um cheque em branco que está se dando para, a partir do segundo momento, se regulamentar critérios, né, mais, obviamente, rígidos ou critérios no sentido de quebrar a estabilidade do setor público. Então esse é uma primeira medida. Dentro disso também tem o estágio probatório de até 10 anos na contratação de novos servidores, está dentro da medida da PEC, certo? Ou seja, estágio probatório de 10 anos não tem mais, não acabou a estabilidade do setor público, porque no estágio probatório não tem nenhum tipo de possibilidade, nenhum vínculo de estabilidade. Para além disso, né, o primeiro pilar é essa quebra da estabilidade. O segundo pilar, que é importante, é a retirada pura e simplesmente de direitos. E não é pouco direito. Primeiro que retira, isso que a Helenira colocou, que é a autonomia dos entes da União de elaborarem planos de carreira específicos para categorias específicas no interior dos municípios, dos estados. Né? Essa PEC ela vai acabar com todos os instrumentos que propiciavam fazer o plano de carreira. Promoções, né, adicionais por tempo de serviço, adicional por qualificação, tudo aquilo que é adicional, que alguns chamam de penduricalho, né, vai ser eliminado. É óbvio que não vai eliminar imediatamente para aquele que já adquiriu, mas toda nova contratação, né, e toda negociação coletiva do sindicato com a prefeitura vai estar vedado esses instrumentos, certo? Está vedado também o instrumento da retroatividade quando se fala de reajuste salarial ou quando se fala de ganhos de um trabalhador na justiça, né, que ele consegue conquistar o direito e o retroativo ao direito, está vedado isso a partir dessa PEC. Então é um conjunto enorme de retiradas de direitos que acabam com a autonomia. E para vocês que são vereadores é muito importante entender isso, porque na prática o vereador vai ser um despachante, é como foi feito na reforma da Previdência do ano passado,
que os vereadores foram botados com uma faca no pescoço, dizendo, ó, tem que aprovar, porque se não aprovar, tá lascado. É o mesmo pacote aqui, não vai ter nenhuma margem mais de fazer a política no município, certo? Então é isso que a Lenira falou, uma centralização do poder na União e acaba com qualquer maleabilidade e discussão no âmbito dos municípios e dos estados, certo? E joga para o tal do carreirão, porque é isso que vai ser construído com isso. Um carreirão de professor a nível federal, um carreirão de profissional da saúde a nível federal. É isso que está colocado. É óbvio que a gente está colocando aqui algo que não vai ser para depois não dizer, o Maurício falou tal coisa e não aconteceu. Não é algo que vai acontecer no estalar de dedos, aprovou a PEC e acontece. Isso aqui é semelhante com o que aconteceu, por exemplo, terceirização da atividade meio, década de 90. Não sei se todos lembram disso. Né? Na década de 90 se autorizou terceirizar trabalhadores da atividade meio. O que é? Né? A merendeira da escola, o motorista do executivo, né? Diversos profissionais que eram considerados atividades meio que passaram a poder ser terceirizados. Hoje, existe algum merendeiro, né, efetivo, estatutário? Não, é tudo terceirizado. Então é óbvio que isso aqui não é do dia para a noite. É um processo que vai vir na sequência. A PEC, ela faz o quê? Ela abre a porteira e logo e o pior de tudo, para vocês que são vereadores, é que o desgaste da medida efetiva, porque agora aprovou na lei. Na prática não vale no segundo momento. Vai valer quando? Quando vier a negociação coletiva dos trabalhadores do município na sequência. Quando vier o impeditivo do prefeito de fazer o plano de carreira, de reajustar o salário, de pagar o retroativo. Então, o peso político, inclusive, da PEC vai incidir sobre as lideranças políticas locais, tanto municipais quanto estaduais. E a gente tem a completa clareza de que isso incide no desgaste político com a própria população, né? Porque ela vai incidir. Então, esse segundo pilar é muito importante. Para além de um conjunto de outros direitos, como licença-prêmio, licença assiduidade, tempo de serviço, enfim, um conjunto enorme que daí eu posso até disponibilizar a nota técnica do DIEESE sobre a PEC, que lá está sistematizado todos os impactos aqui, até pelo tempo, né? Eu estou fazendo uma síntese geral do processo. O terceiro pilar, além dessa primeiro, quebra da estabilidade, o segundo, perda de direitos, né? O terceiro pilar vem um pouco no sentido do anterior, mas se aprofunda, que é essa centralização do poder no governo federal. E é isso que a Lenira falou, não é uma centralização do poder para o Bolsonaro, é uma centralização do poder para o Executivo Federal para determinar um conjunto de questões. Primeira é essa que eu já coloquei, que incide direto nas carreiras, nos benefícios, em tudo mais. Segundo, na prerrogativa da Presidência da República de fundir e eliminar órgãos da gestão pública. Por exemplo, a Presidência da República pode, com base, né, num canetaço, unificar autarquias, acabar com fundações, unificar ICMBio com o IBAMA, com o INCRA, e isso em todos os entes federados, né? Então há essa possibilidade nessa centralização de poder. Esse seria o terceiro pilar, né? O quarto pilar, que aí entra naquilo que o próprio Sérgio colocou anteriormente, não tem nenhuma economia de recursos com essa PEC. Porque em nenhum momento ela economiza recursos. Porque é óbvio, e vocês sabem, que se vai liquidando o serviço prestado de educação, não significa que a população não precise de educação. Porque, inclusive, o setor econômico precisa de uma população minimamente alfabetizada, até para desempenhar as funções mais básicas. A Lenira sabe, se não souber as operações mínimas da matemática, o cara não consegue nem trabalhar com todo o respeito, né, numa atividade muito simples, porque é necessário. Não vai acabar com a necessidade da saúde pública para a população mais pobre, inclusive a gente está vendo agora com a pandemia. Certo? Então não é que você vai acabar, a questão é que se você retira o serviço público, e é isso que ela faz, a própria PEC já dá a saída, ela não economiza. Ela faz o quê? Como contrapartida, retira o serviço público, a contrapartida é isso que foi colocado. Cargos de assessoramento, certo? Parcerias público-privadas, né, com base em dinheiro público, e a gente está vendo acontecer escândalos enormes de corrupção de cima a baixo no Brasil, nas ditas PPPs, né? Aqui no caso de Florianópolis, do lado aqui já teve uma grande questão há pouco tempo atrás, né? E isso vai constituindo o fim do serviço público e o repasse do recurso
para empresas que não são nem empresas de São José, porque não é uma empresa de São José que vai prestar esse serviço. Vai ser uma grande empresa, até internacional, porque está se mexendo até na entrada do capital estrangeiro para todo tipo de atividade, né? Hoje no Brasil, para comprar terra, está sendo autorizado, está sendo autorizado para a entrada despudorada do capital externo. Vão se montar na prática, e já está acontecendo, né? Grandes empresas prestadoras de serviço. Qual serviço? Um serviço de péssima qualidade, porque se o critério é a lucratividade e não mais a qualidade do serviço público, o que está por trás do atendimento a esses serviços que vão sendo deixados de ser prestados pelo público? Primeiro, redução de custo, porque qualquer empresa vai querer reduzir seus custos, e reduzir custo no setor de serviço é reduzir salário, porque o setor de serviço é intensivo em força de trabalho, não é uma indústria. Você tem máquinas, você tem equipamentos, tem fábricas, tem caminhões. O setor de serviços é o trabalhador que está lá colocado, né, o professor, o agente da saúde, todos, o psicólogo, todos os setores da... Né? Então, reduz custo, primeiro ponto. E segundo ponto, como que eleva a lucratividade a partir da venda com as novas tecnologias que estão sendo colocadas, como, por exemplo, ensino remoto, como, por exemplo, Alô Doutor, tecnologias que vão no sentido de ampliar a escala do serviço, perdendo qualidade. Porque eu, não me desculpo, mas eu não sei como é que a gente viu na pandemia, né? Provavelmente vários aqui têm filhos, qual foi o grau de aprendizagem das crianças no ensino remoto. Certo? E a gente sabe que isso tem um custo enorme para a população brasileira. Então eu diria que essa PEC, para finalizar, já estou estourando meu tempo, ela tem esses 4 pilares, ela ataca as condições de prestação do serviço público, ela ataca a autonomia dos entes da União, como por exemplo a Prefeitura e a Câmara de Vereadores de Florianópolis, o sindicato vai ser atacado na sua capacidade de fazer a luta, né? E ela ataca, obviamente, a população como um todo, que vai sofrer os impactos. E como eu disse, não os impactos amanhã, aprovou a PEC e amanhã acontece. São os impactos de longa duração que vão se estendendo e vão se acumulando e chega como a gente vê hoje, né? 10, 12, 15 anos de precarização, aparece agora o problema, como está aparecendo, de maneira bastante vigorosa, e estoura na mão de quem fica, e não de quem foi. Então é isso. Obrigada, Maurício. Depois fica à disposição para os questionamentos. O vereador Binho já tinha um compromisso às 8 horas. Obrigada, vereador. O vereador Crislan também, muito obrigada. O vereador Mauro também precisa se ausentar. É que eu vou ainda passar para a Juscelia, que vai fazer a fala dos 10 minutos, e depois a gente vai para os questionamentos, que o pessoal está com bastante dúvida, viu, pessoal? Boa noite. Gostaria de cumprimentar aí a mesa, os vereadores presentes, a querida Jumeri, cumprimentando a ela, cumprimento a todos os servidores, servidoras que estão acompanhando esta sessão, a todas as pessoas que nos acompanham nesta noite, parabenizar esta casa por este importante debate. E claro que os que me antecederam trouxeram todas as mazelas e o perigo desta proposta de emenda constitucional. E eu gostaria muito de que a população aqui de São José e todas as demais pessoas, para além desta cidade, que estarão acompanhando, porque sei que tem algumas outras transmissões aqui, que prestasse muita atenção em tudo que está sendo dito aqui. Porque me parece que as legislações a nível nacional, elas estão sendo feitas sem um olhar para os municípios, sem um olhar para onde está o povo, para onde estão as pessoas. Eu tenho certeza que todos vocês, vereadores e vereadoras, são procurados pela população de São José, e quando eles vêm até vocês, eles vêm pedir vaga na creche, eles vêm pedir auxílio para moradia, política de habitação que não tem, eles vêm falar de um exame que está demorando para sair um exame, uma consulta médica, uma vaga ou um atendimento a uma pessoa que é dependente químico e que precisa de um auxílio, enfim. Todas as pessoas que vêm até os vereadores e as vereadoras vêm sempre atrás de um atendimento, de uma política pública que está necessitando. É por isso que vocês são eleitos para estarem aqui, construindo projetos de lei, fiscalizando o executivo na aplicação da política pública, para devolver para as pessoas a qualidade do serviço.
E essa proposta de emenda constitucional, que é muito importante que as pessoas prestem atenção. A Constituição, em 88, foi colocado nela o estado de bem-estar social, a garantia de estado de bem-estar social. Que ao longo de lá para cá, nós viemos numa luta para que seja implementado esse estado de bem-estar social. Que até aqui nós ainda não temos isso garantido. Porque nós não temos saúde pública de qualidade para todos, todas e todas, do acesso, no sucesso, para todos. Nem temos a universalização da creche até o nível superior para toda a população. Nós não temos isso no país garantido. É uma luta que está na Constituição, mas nós não conseguimos efetivar ainda, com as diversas legislações. E quem faz as leis é o parlamento, seja ele das câmaras municipais, nas câmaras estaduais e na Câmara Federal. E a mudança na Constituição, então, ela é realizada lá na Câmara. Quem é que muda isso? São deputados e deputadas. Por que eu falo isso? Porque os que me antecederam trouxeram muito bem aqui os perigos da PEC. Ela não tem nada, não existe uma vírgula, uma possibilidade de emenda, porque ela não traz uma possibilidade de emenda. Hoje a Constituição, ela diz que o acesso dos servidores e servidoras para prestar o serviço, ela é por concurso público ou por processo seletivo. E abre um outro campo, que é a questão dos cargos de confiança, os cargos comissionados, são ICC, e as funções de confiança que podem ser dadas a efetivos, que tem um número onde funcionários efetivos podem ocupar funções de confiança para prestar um cargo de chefia no município. E tem uma possibilidade, um percentual que pode para cargos comissionados, que é de livre escolha do gestor que está assumindo. Mas a lei impede, que não é um trem da alegria, não é a quantidade de cargos comissionados que a prefeitura queira. Ela tem que ter um respeito, que é o concurso público, que é um processo seletivo, e que é um estatuto de servidores que tem todas as prerrogativas dos direitos e deveres. Portanto, Maurício já falou, um servidor tem no seu estatuto o que é feito, quais são as suas atribuições do cargo, e se ele não trabalha, não cumpre com as suas atribuições de cargo, o que pode ser feito a partir de um processo administrativo, disciplinar, a partir de uma sindicância. Então, não é verdade que o servidor público, mesmo fazendo não sendo um bom servidor, ele não tem como ser desligado. Tem, mas com a sua possibilidade no estatuto garantindo a sua plena defesa. O que essa PEC 32 ela vem fazer, essa proposta de emenda constitucional, eles querem mudar na Constituição. Então, mexer nesse estado de bem-estar social. Ao invés de construir leis para efetivar a política, eles estão tirando de lá o direito às pessoas a realmente ter a efetivação desse acesso à política pública. E isso é tornar efetiva a emenda constitucional 95. A emenda constitucional 95 ela já retirou investimentos em saúde, educação e segurança por 20 anos. Ora, se nascem mais crianças, se as pessoas ficam doentes, se precisam, como é que se constrói mais creche? Precisa de dinheiro para construir a creche. Precisa de dinheiro para contratar professor. Precisa de dinheiro para construir unidade de saúde, para ter mais médico, mais enfermeira. Como que eu tenho uma emenda na Constituição que reduz investimento? É óbvio que vai faltar política. Então, essa reforma agora na Constituição, essa proposta de mudar a Constituição, vem exatamente para, mais uma vez, tirar dos municípios a possibilidade de garantir essa política. Então, as pessoas vão comprar vaga no SUS. As pessoas vão comprar vaga na creche. Porque é isso que vai acontecer se essa PEC passar. Ela retrocede à época do coronel. A época do coronel, em que ganhava um coronel, ia para a prefeitura, tirava todos aqueles e botava todos os seus. E o ajeitado, é o concursado versus o ajeitado. Hoje alguém vem para a prefeitura, não tem um jeitinho do meu filho para a prefeitura, desse ou daquele, ou as promessas de campanhas, e eu estou falando aqui com muita propriedade, porque eu sou presidente da Confederação dos Servidores Municipais e dialogo com os municípios, com os mais de 5.500 municípios Brasil afora. Então, eu não estou falando de um determinado P. Eu estou falando de qualquer partido político que esteja nas prefeituras, que vocês sabem que prefeitos e prefeitas têm de todos os partidos Brasil afora. Então, não é diferente. Mesmo com
Hoje, a obrigatoriedade do concurso público, na grande maioria das prefeituras, nós não temos 50% de concursados. Nós temos um exagero de cargos comissionados. Isso tendo a legislação para a gente buscar e tendo um controle social. Imaginem se passar esse projeto na Constituição, essa proposta da Constituição, e abrir a possibilidade para qualquer tipo de contratação, de qualquer forma. O ajeitado vai virar institucional. Aquele que hoje é as promessas de campanhas eleitoreiras, vai virar na prefeitura. E aí, é muito importante porque as pessoas acham que a estabilidade ela é para o servidor público. Ela não é, ela é da população. Porque ela traz um serviço de continuidade, com formação acadêmica, com formação continuada e com tempo de serviço, de experiência no cargo, na função, na profissão. Com quem vocês têm mais segurança de fazer uma cirurgia de coração com alguém que está recém-formado, que vai fazer a cirurgia pela primeira vez? Ou com alguém que está há algum tempo, que tem experiência? Isso é que é estabilidade no setor público. É garantir um vínculo com a comunidade. É garantir que aquele médico, aquela técnica, aquela enfermeira que está numa unidade de saúde há 5 a 10 anos, ela sabe que o neto da dona Maria Joana, ele tem que comer uma comida com menos sal porque a sua mãe é hipertensa, porque a sua avó é hipertensa, porque o médico faz o tratamento de saúde da família há alguns anos e tem conhecimento. Agora, se a PEC 32 passar, na primeira vez que o médico ou que a técnica de enfermagem vier uma medicação vencida, alguma coisa que ela for reclamar, ela tem que ficar quieta. Por quê? Porque ela não pode reclamar. Ela não pode denunciar, porque ela vai estar a serviço da sua chefia e não mais da população. Então, senhores vereadores, senhora vereadora, a nossa vinda nas câmaras municipais é alertar vocês que dialoguem, porque quem vota nessas coisas que são promessas feitas a nós há algum tempo. Vamos votar na reforma da Previdência, que vai sobrar dinheiro para investir em assistência e segurança para o povo. Votaram na reforma da Previdência e não melhorou, não tem dinheiro, continua não tendo dinheiro para a saúde, para assistência e para a segurança. Então, promessas não têm transformado a vida do povo. E esta é mais uma, falaciosa, com várias desinformações, com mentiras e que vem para moralizar o serviço público. Isso não é verdade, porque na grande maioria das prefeituras, hoje, nós lutamos para que o concurso público seja respeitado e ainda tem um grande número de ACT. Eu dou um exemplo, tem um município pequenininho de 400 servidores que no portal da transparência tem 88 cargos comissionados. Então, se hoje, que nós já temos a lei a nosso favor para moralizar, nós já encontramos essas aberrações nas prefeituras, imaginem se essa proposta de emenda constitucional passar. Eu sei que aqui em São José tem uma boa parte de servidores efetivos. Isso é muito bom. Por quê? Porque tem nessa cidade uma continuidade do serviço, uma prestação de uma construção de vínculo com a população, em que as pessoas podem visualizar: esta professora é minha agora do 2º ano, eu sei qual será a professora do meu filho do 3º ano, eu sei qual é a professora do meu filho do 4º ano. Isso é garantia de serviço público de qualidade que tem que ser aperfeiçoado, que tem que ser cobrado, que tem que ser construído e investido. Então, eu deixo aqui o meu apelo para que as pessoas compreendam. Esta PEC, este projeto de emenda constitucional não é contra os servidores públicos, é contra o povo brasileiro. É dizer para você que você daqui a pouco vai pagar para ter uma política pública que hoje está garantida a você, pelo menos, como lei na Constituição. Obrigada. É isso, estou à disposição aí para as perguntas. Obrigada, Juscelia. Passo a palavra agora, então, para o, se assim desejar, o vereador Mauro, depois o vereador André, o vereador Marquinhos, e depois eu passo, então, para alguns questionamentos. Depois eu passo para a Jumeri, mas vou primeiro os vereadores, tá bom? Pode ser assim, vereador Mauro? Com certeza, presidente. Eu quero dar uma boa noite a todos que participam dessa audiência sobre a PEC 32, principalmente a mesa, e também ao José Sérgio, que fez a videoconferência, né? A Helenira
Maurício, Juscelia e a nossa presidente Mary. Realmente, isso aqui a gente teria, se tivesse, né, a possibilidade de nós votarmos, né, como seria bom, né? Mas infelizmente a gente não tem esse poder de voto. Vamos ter que brigar através de movimentações, manifestação, é a forma que vamos ter que brigar. Mas eu vejo então, através dessa PEC, essas 5 formas diferentes de contratação, que aí foi bem esclarecido aqui pela Helenira, né, que são os cargos típicos do Estado, cargos de prazo indeterminado, prazo indeterminado, a forma de liderança, de assessoramento, e o que eu vejo ainda é o pior de todos, esse vínculo de experiência. Então esse aí é o pior de todos, dizer que uma pessoa vai passar num concurso e depois, para se efetivar, vai ser avaliado a melhor forma de avaliação é o que vai garantir ele. Então, quer dizer, passamos em 5, 2 desses foram bem avaliados, fica, e os outros 3 vão embora. A gente sabe que isso vai virar uma politicagem. É certeza que vai virar uma politicagem. E também os futuros servidores, que então ficarão sem estabilidade. Se eu tivesse entrado na prefeitura dessa forma, através dessa PEC, com certeza eu não teria me aposentado. Hoje eu sou aposentado, tive 2 sindicâncias durante o meu percurso na prefeitura. Uma fui afastado 6 meses pelo prefeito Fernando Elias, tentando me colocar para a rua por uma situação que houve de uma denúncia que eu fiz. Então eu trabalhava no setor de fiscalização. Por um acaso, nessa PEC até prevê que somente esses cargos então seriam cargos de Estado. E nesses cargos de Estado então teria privilegiados os diplomatas e os fiscais da Receita. Talvez eu viesse a ser até privilegiado por isso. Mas, de outra forma, então, com toda certeza eu teria sido exonerado da prefeitura. Porque quando tu vê uma irregularidade, que tu for abrir a boca, os caras estão lá para te botar para a rua. Se tu for para uma manifestação sindical, pode ter certeza, tu vai para a rua. Então, quer dizer, vai ser uma forma de uma ditadura. Essa PEC não passa disso, de uma ditadura que lá no final vai acabar com o funcionalismo público em todo o país. E como a gente viu aqui, também vai dar a facilidade de empresas internacionais colocarem, inclusive, pessoas para trabalhar dentro da nossa área pública. Então, eu, com certeza, se houver manifestação, vou querer participar de manifestação, porque isso realmente, essa PEC não pode passar. Essa PEC realmente não é viável para o nosso país, é uma PEC que vai atrapalhar muito a vida pública, é uma PEC que, como a Juscelia falou, não dá continuidade ao serviço público, porque todos nós sabemos que serviço público tem que ter continuação, tem que ter planejamento. Se não, tu não faz planejamento, se tu não tem continuidade, ele acaba ali na frente. A gente já vê a dificuldade pela mudança política. 4 em 4 anos a mudança de um prefeito. Um prefeito tem um plano plurianual, daqui a pouco entra outro prefeito e ele já para ali mesmo. Uma obra que às vezes está sendo construída, ela nem termina a construção, porque não tem interesse, não foi ele aquela obra não foi dele, ele não tem interesse em dar continuidade. Então eu sou contra essa PEC e farei o possível para que o que tiver no meu alcance, para que ela não seja aprovada. Quero dar uma boa noite a todos, porque eu sei que o tempo é hoje curto para todos, até pelo estender do horário, já estamos 8h13, e dizer a todos parabéns a esse grupo que está aqui hoje. Gostaria muito que estivesse todos os vereadores, infelizmente, alguns casos que a gente sabe que havia um compromisso, mas eu gostaria que todos estivessem aqui, porque é uma coisa a nível federal, e é importante, não é só para o nosso município, é para todo o nosso país. Obrigado e boa noite a todos.
Obrigada, vereador Mauro. Eu quero lembrar a todos que estão aqui, que estão nos assistindo, que esta casa não tem nenhuma reforma administrativa pautada, não foi encaminhado nenhuma reforma administrativa pelo Poder Executivo, até porque a PEC 032 é do governo federal, tramita no Congresso, e depois a Helenira vai dizer para nós como é que está a tramitação da PEC no Congresso. Isso nos interessa bastante, mas nós vamos primeiro ouvir o vereador André Gesser e depois o vereador Marquinho, e a gente vai, antes de passar para os questionamentos, a Helenira vai dizer como é que está a tramitação no Congresso da PEC. Obrigado, presidente. Boa noite a todas e a todos que estão aqui conosco, que estão assistindo pelo canal da TV Câmara. Deu uma espiada e tem bastante pessoas, e isso é importante. A gente está aqui desde as 4 horas, né? A gente fez uma discussão em relação ao SJ e também que não passa pela Câmara, mas a Câmara é exatamente para a gente fazer a discussão, para que a comunidade entenda o que está se passando. E esse projeto, a PEC 32, ela interfere diretamente na comunidade. Eu não vou aqui falar tecnicamente sobre ela, até porque vocês já falaram e ficou muitas coisas muito claras. Mas o funcionário público, ele vai sentir na pele, mas quem vai mais sentir na pele, com certeza, é a nossa comunidade lá do Morar Bem, aqueles que precisam da agente de saúde, da professora que tem aquele vínculo com aquela família, aquela assistente social que está lá no CRAS, na frente de chuva e de sol. Hoje, curiosamente, quando eu estava indo lá no Morar Bem, eu passei por uma rua do Morar Bem e estava parando um carro da assistência social com certeza, uma psicóloga, talvez uma assistente, indo numa casa para visitar uma família. E é esse risco que a gente está correndo, e é isso que a nossa sociedade tem que começar a compreender, a nossa comunidade. Inclusive, a gente ouviu falar muito, vereador Mauro, em 2018, muito a frase menos Brasília e mais Brasil. E a PEC está fazendo exatamente o contrário. Está jogando poder para Brasília, para que eles definam tudo dentro de um gabinete, para que a gente não dê continuidade ao excelente serviço que os servidores públicos fazem nesse país. Eu sou filho de mãe professora da rede estadual, filho de pai professor da rede federal, da UFSC, e eu sei o quanto eles se dedicavam por ser funcionários públicos, por ter esse vínculo com essas comunidades onde eles trabalhavam. E tem uma falácia que se fala muito, presidente, da questão de que se faz uma reforma porque se quer economizar, porque nós temos problemas com receita, e a receita que é despendida para o funcionalismo público nunca foi problema no Brasil. Nunca foi e não é. A Helenira mostrou os gráficos aqui. Uma porcentagem muito pequena são aqueles que ganham os privilegiados de 30 mil reais, 35 mil reais, 40 mil reais, que no final das contas acabam nem sofrendo consequências nesse sentido da PEC. Enquanto que aqueles outros, o gari, o professor que está lá todos os dias debaixo de sol e de chuva e que ganha tão pouco, são os que são mais apertados. Então é uma falácia quando eles dizem que o problema do funcionalismo, e também no gráfico que a Helenira mostrou, falam que o Brasil é o país que mais tem proporcionalmente funcionário público. Não é, está ali, está expresso. Então a nossa comunidade tem que entender isso, porque já fizemos a reforma trabalhista, se anunciou 6 milhões de emprego, nós não tivemos os 6 milhões de emprego, fizeram a reforma da Previdência, mais 6 milhões de empregos, agora nós estamos com 14 milhões de desempregados, 15 mil quase, e agora eles vêm com essa PEC 32, que o discurso não, nós não podemos dar estabilidade para o servidor público. Na verdade, o servidor público não tem estabilidade. Ele pode ser demitido se for um péssimo servidor público, vai até a terceira instância. Só que essa estabilidade que hoje tem o concursado, mesmo podendo ser demitido, mas ele tem a sua estabilidade, é exatamente para dar o que o vereador falou, poder fazer com que ele trabalhe sem o cabresto, como era antigamente, para que a gente não tenha, antigamente eles chamavam que era como é que é o circo da ciranda, onde eu vou lá, vem cá, vereador Mauro, Marquinho, ele aqui, vocês agora vão vir para cá, vão trabalhar aqui na prefeitura, vão te efetivar, não tinha concurso. Hoje não, hoje é completamente diferente. E a gente tem excelentes profissionais. E volto a frisar, eu não tinha me ligado nisso, mas é verdade.
A gente está falando da educação, da saúde, talvez assistência social, que está o grande monte do serviço público. E aquela mãe, aquele pai, eles sabem a importância que tem quando tu vai lá no posto de saúde, aquele vínculo que tem com aquela médica, ou com aquele médico, ou com aquela enfermeira, com aquele enfermeiro. E se não tiver mais esse vínculo, como é que vai ser? Como é que vai ser sem um vínculo com aquela assistente social, ou com aquela diretora daquela escola, daquela periferia, que conhece aluno por aluno, pai e mãe? Se a gente não der uma garantia que ela vai ter, ela já não tem um bom salário, e daí vai trabalhar sem uma garantia. Então, para finalizar, eu acho que o que vocês exporam aqui está muito claro, né, dessa tragédia que é a PEC 32, mas a comunidade, a nossa comunidade, aqui a gente está falando para São José, mas é para a comunidade de forma geral, a Grande Florianópolis, enfim, Santa Catarina e Brasil, precisa apoiar para que a gente derrube essa PEC. Porque quem mais vai sofrer é o povo que precisa do serviço público lá na ponta. E o serviço público, a pandemia mostrou, ele é fundamental, porque se não fosse serviço público, a gente estaria ainda pior do que nós já estamos. Então, com certeza não a PEC 32. Obrigado. Obrigada, vereador. Com a palavra, o vereador Marquinhos. Boa noite, presidente, esse grupo de trabalhos, demais servidores aqui da casa, aos vereadores que se encontram, a presidente Jumeri. Quer dizer que o servidor público hoje passa por um concurso, né, onde ele já vem capacitado, né, onde todos os vereadores que tem, nós temos aqui 3 vereadores que são servidores da Prefeitura Municipal de São José. Eu tenho a honra de ter essa presidente, que é a Mary Hang, que fez um grande trabalho na educação. Temos o colega, o Mauro Fiscal, que sempre se dedicou, quando fiscal de tributos, hoje aposentado, né, vereador? Né? A presidente do sindicato, a Jumeri, que tem um trabalho de excelência quando professora e hoje como sindicalista, defendendo os servidores desta casa, os servidores do município, né? O quanto que tanto o município quanto a nação vai perder com isso, com a PEC, né, 32. Eu sou contra ela. Ela vem para realmente, quem vai realmente perceber essa situação é lá na ponta, né? Eu esqueci o seu nome, desculpa, Juscelia. Eu sou guarda municipal aqui de São José. Eu estou na ponta também. E a fala da senhora, quando a senhora falou da saúde, se não tiver um servidor comprometido com a cidade, comprometido com, né, com os usuários da saúde, né, quem que vai fiscalizar lá o medicamento vencido? Então, assim, os servidores que hoje estão, né, vêm preparados, passam por um curso de tanto, dependendo de cada cargo, né, já vem com a bagagem de curso superior, como nós temos outro procurador aqui também, a Elisa, que faz parte, né, do legislativo aqui. Ela não pega tanto o pessoal de ponta, né, mas atende muito bem, como a sua irmã, aqui a nossa casa, todos os vereadores, né, mas nós que estamos na rua, né, os professores, os agentes de saúde, estão de ponta e vê o que a população mais necessita. Então, é necessário sim, né, se nós vereadores a gente pode articular juntamente lá ao Congresso Nacional, junto aos deputados, aos senadores, e a gente solicitar que isso não seja levado à frente, né, a PEC 32. Essa seria a minha fala. Deste vereador aqui, a gente quer o melhor para a nossa cidade, e eu acho que os servidores municipais, estaduais e federais, né, aqueles comprometidos com a cidade, eles sempre vão prestar um bom serviço, né, de excelência à sociedade. Um abraço. Obrigada, vereador. Então, passo a palavra depois para... Eu só vou fazer só essa pergunta, Jumeri, para que está todo mundo perguntando aqui na rede social onde é que está a PEC 32. E daí eu já passo a palavra para a Jumeri e depois para quem quiser se manifestar aqui também, quem está nos assistindo através da nossa TV Câmara ou da rede social. Elenira, Obrigada, então, por favor. presidenta Mary. Toda proposta de emenda constitucional, ela primeiro passa na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para ser avaliada se ela não altera cláusulas pétreas. Isso já foi aprovado, inclusive o relator foi o Darcy de Matos, que é aqui do Estado. Ele fez 3 pequenas alterações na proposta e aí ela segue para uma comissão especial.
Essa comissão especial, ela tem 56 membros, se eu não me engano, e ela tem que fazer 40 sessões no máximo para aprovar o relatório. O Arthur Maia, que é o relator, ele anunciou que segunda-feira ele vai apresentar o relatório dele para apreciação na comissão. Essa comissão, depois que for aprovado, ela passa para o plenário direto, porque como é emenda constitucional, ele não tramita pelas outras comissões. As comissões podem fazer, como vocês estão fazendo aqui, debates, audiências públicas, mas elas não precisam aprovar. E aí, no plenário da Câmara e do Senado, precisa de 3/5. No caso da Câmara, são 308 votos. E aí é interessante a gente notar que quando tem emenda constitucional, você é obrigatório a ter 308 votos. Não é 3/5 de quem está presente, é 3/5 do total. E a mesma coisa no Senado. E aí eu queria só chamar a atenção para um detalhe que é importante. Por exemplo, o vereador Mauro falou da questão das carreiras típicas de Estado, que quando eles remetem para a lei ordinária deliberar quem é carreira típica de Estado, você pode deliberar hoje que é fiscal e amanhã mudar com maioria simples dos presentes, com acordo de líderes, com votação em comissão, ou seja, é lei ordinária. Então, a gente tem um risco de que fique mudando a bel prazer da Constituição política que tiver no momento, né? Então, tem várias coisas, como disse o Maurício, que estão remetidas para a lei ordinária a partir da PEC, e aí a gente vai ter uma instabilidade muito maior com essa tramitação, porque depois você pode ficar mudando um monte de coisa. Obrigada, Lenina. Então, existe um grande desafio que pode ser aprovado ainda neste ano no Congresso, né? Então, nós precisamos nos movimentar sim. Com a palavra, então, a Jumeri, ela é presidente do Sindicato dos Servidores dos Trabalhadores aqui, municipais da cidade de São José. Obrigada, Mauro. Boa noite a todos e a todas e a todos que estão aqui, quem está nos assistindo, né, pela TV Câmara, pelo YouTube, pela página do Sintran, né? Primeiramente, eu quero agradecer muito à Câmara, né, na pessoa da presidente, por ter chamado essa reunião pública, né? E depois eu quero agradecer aos nossos convidados, né, ao José Sérgio, a Helenira, ao Maurício, a Juscelia, pela qualidade do debate, né? Eu já participei de vários debates da PEC, a gente já fez um estudo no sindicato com a nossa assessoria jurídica, e quero dizer que o debate, a qualidade do debate nessa noite foi excelente, né? Agradecer os vereadores que estão aqui para debater este tema e saudar todos os servidores e servidoras que estão nos assistindo essa noite. E começar dizendo para a população de São José que faça um pequeno exercício, né? E para todos nós. Que a gente pense, por exemplo, o CRAS, o prédio do CRAS sem os servidores lá dentro, né? Sem assistente social, a psicólogo, agente administrativo. Pensar uma unidade de saúde sem nenhum trabalhador, nenhum servidor. A escola sem os professores, né? Pensar a prefeitura, todo o prédio da prefeitura sem nenhum servidor. Por que eu peço para fazer esse exercício? Porque não há serviço público sem servidores. Vamos imaginar a Câmara aqui de vereadores, sem os vereadores que são servidores. Vocês têm um mandato e são servidores também, e todos os funcionários. Não há política pública sem servidor, então não há serviço público sem servidor, né? Conforme a Juscelia colocou muito bem, quem vai sofrer com essa reforma é a população, é o povo que mais precisa dos serviços públicos. Por isso que é muito, muito necessário trazer o debate nas câmaras de vereadores. Outras câmaras no estado de Santa Catarina já fizeram isso. Essas reuniões públicas, audiências públicas, é o encaminhamento do Fórum dos Servidores Públicos, né, que nós participamos, a Helenira, a Juscelia, que nós temos um fórum que reúne servidores municipais, estaduais e federais, que vem discutindo a PEC desde 2019. Nós estamos discutindo, fazendo reuniões, fazendo seminários, provocando essas reuniões públicas. Por que as reuniões públicas? Porque esse não é o debate só do servidor, é um debate da população também.
todos nós precisamos nos envolver, todos nós temos que estar na luta para impedir que essa reforma passe. E aí o vereador Marcos já deu a dica. O que cada vereador pode fazer? Infelizmente não vem, né? Se viesse, eu acredito que aqui teria maioria para derrubar, né? E para ressaltar que ainda não tem nenhuma reforma, né, Mary? Para tranquilizar o servidor, não está tramitando nenhuma reforma administrativa, né? Mas nós estamos discutindo por quê? Porque cada vereador desta casa faz parte de um partido que tem um deputado federal, né? Então, o que a gente pede? Que os vereadores dialoguem com os deputados federais dos seus partidos ou com outros partidos, que a população encaminhe mensagem, e-mail, mensagem no Facebook, no Instagram, para que peça para que os deputados de Santa Catarina votem contrário a essa PEC. Como é que a gente derruba? A gente vai para a rua, a gente questiona, mas quem tem o poder de derrubar essa PEC? Os deputados. E aqui na nossa região, tem que cobrar da Ângela Min, que é deputada da região, o Hélio Costa, que é deputado da região, e dizer, olha, a população aqui da Grande Florianópolis não quer a aprovação da PEC 32. Então, nós contamos com o seu voto contrário. Eu acho que é isso que nós queremos nessa noite, é esclarecer a população do que é essa PEC para todas as pessoas, esclarecer também os servidores, porque a gente vem conversando e discutindo, mas precisa esclarecer. E, por último, convidar todos os servidores para dia 31, tem uma assembleia que a gente vem divulgando, né? Está em todos os locais, e uma das pautas é a reforma administrativa. E agradecer novamente, obrigado por essa oportunidade de debate. Obrigada, Jumeri. Pergunto se mais alguém quer fazer algum questionamento para os palestrantes. Dr. Rodney, depois a Elísia. Boa noite. O doutor Delcio só dirige a quem que o senhor gostaria de fazer o questionamento? Eu acho que mais especificamente para o Maurício, do DIESE, que eu acho que é uma questão mais técnica, tá? Que pela questão da explanação, a respeito de pontos específicos da legislação. Referente às matérias econômicas que estão sendo veiculadas na PEC número 32, eu vi que você mencionou que, na verdade, ela concentra um pouco da questão do poder, de determinadas questões de naturezas econômicas relativas aos servidores públicos, o que seria uma quebra do Pacto Federativo, tá? E aí eu queria que você explicasse melhor, assim, de que forma que isso vai impactar, mais especificamente, em questões específicas, como o plano de cargos e salários, por exemplo, que um Estado vai poder implementar, como isso vai limitar o poder do prefeito municipal e os vereadores de fazer a discussão de que forma porque se você entender que o país ele tem as suas diferenças regionais e que cada região do país ela vai poder implementar as suas políticas públicas através desses planos econômicos de incentivo para os servidores, eu gostaria que você comentasse a respeito disso. E aproveitando também, fazendo a segunda pergunta um pouco mais técnica, que seria a questão das regras de transição. O que se fala muito é que a PEC 32 ela não afetará os servidores atuais que estão aí. E aí, se teriam regras de transições relativas ao que se fala muito, que deixa eu ver aqui, dos adicionais por tempos de serviço. Que seria um exemplo, aí estaria abrangido aí aquelas progressões e quinquênios e algo do tipo. Vou perguntar de uma forma muito mais geral, mas eu acho que é isso. Muito obrigado. Bom, eu vou tentar responder, mas eu até peço pro Sérgio, se puder também ajudar, porque como ele é advogado constitucionalista, ele vai saber explicar melhor, né? Mas, do ponto de vista de como ela centraliza, né, o poder econômico e como que afeta, por exemplo, os planos de carreira. O que consiste um plano de carreira, basicamente, né? Ele consiste numa progressão horizontal no tempo, né? O servidor com tanto tempo de carreira, ele adquire, né, um novo patamar, e uma progressão vertical do ponto de vista da formação, né? Quando a PEC não permite mais aos entes e a nenhum ente colocar adicionais por tempo de serviço e adicional por formação,
ela na prática acaba com a possibilidade de construir os planos de carreira, porque ela tira o plano de carreira, ele tem um conjunto de instrumentos para constituir ele. Então ela retira o instrumento do plano de carreira. O que na minha avaliação, né, porque não tá, obviamente não está na lei, ela impede, mas não tá, aqui já estou eu projetando o que vai acontecer. Ela vai jogar para um carreirão, porque é isso que vai acontecer, um carreirão federal, nacional, que vai impactar nos municípios, nos estados e na União. E esse é um problema, porque a gente sabe que é muito diferente a realidade, e não estou falando de categorias diferentes, estou falando da realidade de um assistente social em São José, é diferente do assistente social em Manaus, ou numa cidade ribeirinha. E como é que você vai tirar a autonomia dos entes de fazer planos de carreira específicos para determinadas, e mesmo dentro, né, como é a diferença de um profissional da guarda municipal, que também não vai mais ter o plano de carreira, para um profissional da saúde. Então a gente vai ver esse tipo de questão. E outro ponto que é importante, que é o seguinte, quando a gente pensa a negociação que se estabelece entre a prefeitura e os sindicatos na reposição salarial, a prefeitura ela tem que ter instrumentos para oferir. Né? E muitas vezes o que a gente vê são a concessão de triênios, anuênios, formas de abonos, são formas de compensar, porque inclusive para fugir dos regulamentos legais que constrangem o repasse para os servidores públicos, se utilizam dessas ferramentas. E a PEC vai impedir, não pode conceder triênio. É óbvio que daí, nesse caso, não tem uma regra de transição, porque o servidor que está efetivo hoje, ele não vai perder o seu triênio, certo? Só não vai ter mais. Esse é o ponto. Tá, Maurício, mas daí eu quero fazer uma pergunta, antes que eu esqueça. Eu estou no meu período aquisitivo. Jumeri, ela está aprovada a PEC, ela vale para o governo federal, para o governo estadual e para o governo municipal. Exato. Não cabe regulamentação nos municípios e nem nos estados, certo? Não. Outra pergunta para o amigo. Nós temos legislações específicas. Os estados têm, os municípios têm. Então, tacitamente, com a PEC, a mudança da Constituição, todas as legislações estaduais e municipais serão revogadas na sua integralidade? Não, terão que ser adequadas. É o mesmo mecanismo da reforma da Previdência. Ainda. Porque ele vai impor, vai vir pressão judiciária e vai dizer o seguinte, ó, a Câmara de Vereadores de São José tem que adequar, assim como foi. Claro, tem que ter adequação, porque vocês têm que revogar o instrumento legal constituído aqui. Né? Ele não pode simplesmente... Então, porque essa é uma tônica das contrarreformas. Não, sem opção. A gente viu como foi o processo no ano passado, né? Sem opção. Ó, vai ou racha. Certo? E o problema é que ela não é uma PEC que vai se arrastar para a questão de 1 ano, 2 anos. A gente sabe que a adequação disso, como eu dei o exemplo das merendeiras, né? Um exemplo muito concreto. Não acabou de um dia para a noite. Aquela que estava contratada, ela permaneceu até a aposentadoria. Mas onde que implica? E não vai afetar quem já está contratado? Vai afetar, sabe como? Na Previdência. Porque daí, ao não ter mais ninguém contribuindo para o regime próprio do serviço público, que é o que aconteceu com esses casos, né? O bolo arrecadatório, o bolo da receita do fundo foi acabando. E daí o que vem na sequência? Reforma da Previdência em cima de reforma da Previdência. Agora, no estado de Santa Catarina, acabou de ser aprovada, comeu 14% do aposentado, do salário do aposentado. Então não é que não vai afetar. Você pode dizer, não vai afetar questões específicas, mas afeta no desenrolar do tempo, né? E um conjunto de questões. E eu acho que a grande questão, do ponto de vista da remuneração, para além da dificultação para reajustes, né? Para a concessão de anuênios e tudo mais, é o impacto que vai trazer para os fundos de previdência, porque vai jogar para o fundo de previdência geral, certo? As novas contratações. Não é nem mais um fundo de previdência especial, não, é o geral. E quem que vai contribuir para o fundo de previdência para São José Previdência? Que historicamente não tem contribuição. Todo mundo que entrar na sequência, mas é óbvio que aquele que está aposentado, que não vai perder, aquele que está efetivo não vai perder o direito, né? A Jumeri, quando chegar na aposentadoria, vai ter que receber de algum lugar. Então, esse é o mecanismo. E vai jogando. Por isso que ela é uma PEC que vai jogando para novas medidas, para pressão, amarra os entes, né? Câmara Legislativa Estadual, Câmara de Vereadores Municipais, ela vai amarrando. Todo mundo tem que andar. Por isso que ela serve para deixar todo mundo andando
junto e os entes perdem a autonomia e perdem as especificidades. E eu acho isso um horror. Se a gente estivesse falando da Suíça, né, que é um país desse tamanho aqui, que todo mundo é igual, mas a gente está falando do Brasil, 220 milhões de habitantes, país continental, certo? O mesmo tamanho do resto da América do Sul é o Brasil. E como é que você vai tratar um país que tem aqui, nossa grande Florianópolis, urbanizado, né? E de outro lado, Ribeirinho, de outro lado, uma população extremamente empobrecida de outras regiões. Aqui mesmo, dentro aqui da nossa cidade, também não é uma homogeneidade, a gente sabe, né? Os bairros têm situações diferentes. Então, acredito que, nesse sentido, ela é extremamente prejudicial. Não sei se consegui responder. Né? Eu agradeço, Maurício, e passo a palavra para o professor José, se ele tem alguma contribuição nesse sentido. Professor, queria complementar a pergunta do nosso procurador, para depois passar para a servidora Elísia. Vou dar um exemplo bem prático. A Jumeri, servidora efetiva do município de São José, para não ser a Mary, ela está no período aquisitivo de licença prêmio. Então, né, com a lei complementar do ano passado, a 173, eu falei certo o número da lei? 173, ela congelou o tempo do servidor efetivo, certo? Então, faltaria 3 meses para ela finalizar o período aquisitivo para poder ter o benefício da licença-prêmio. E assim, quando descongelar esse tempo, a princípio em 1º de janeiro de 2022, ela precisa completar 3 meses para poder ter o seu período aquisitivo e daí ela ter o direito a uma nova licença-prêmio. Nesta reforma, nessa PEC, esses direitos cessam imediatamente? Como é que o senhor vê essas questões de licença-prêmio, quinquênio, enfim, os benefícios aí de carreira que os servidores têm? Muito bem, muito obrigado, presidente. Colegas, estou acompanhando atentamente aqui os debates, muito enriquecedores, inclusive, importante registrar. Se eu puder registrar a importância de falas como, por exemplo, a da presidente do sindicato, dos servidores e dos trabalhadores de São José, que disse, olha, atuação prática, você tem que colar em deputado e senador de cada região, do contrário, é compressão. Exatamente é compressão que você avança. Então é muito importante esses pontos. E a PEC, ela é tamanhamente mal redigida e mal construída que ela sequer nos dá uma segurança mínima sobre isso que está sendo discutido. Notem, respondendo a partir do que diz o artigo 2º, inciso 2 da PEC, a resposta seria: sim, os servidores atuais permanecem com seu conjunto de direitos e garantias conforme suas legislações, desde que ingressantes, melhor dizendo, até a data de entrada em vigor do regime jurídico de que trata o 39A da Constituição. A esses haveria uma espécie de não aplicação daquele pacote de maldades que o colega do Diese bem explicou, a quebra de uma série de direitos que estão em estatutos, como, por exemplo, a licença-prêmio, o adicional por tempo de serviço, as progressões. Então, isso seria para os novos servidores. Mas por que eu digo que nem isso está muito bem assentado e dá o mínimo de segurança para os atuais servidores? Eu vou ler a redação que está hoje apresentada ao Congresso Nacional. A redação, eu estou lendo o artigo 2º, o inciso 2. Artigo 2º. Ao servidor público investido em cargo efetivo, até a data de entrada em vigor do regime jurídico de que trata o artigo 39A da Constituição. Esse de nova redação. É garantido regime jurídico específico, assegurados: 2. A não aplicação do disposto no artigo 37, caput inciso 23, alíneas A a J, o pacote de maldades, da Constituição, na hipótese de haver lei específica vigente, em 1º de setembro de 2020,
que tenha concedido os benefícios ali referidos, exceto se houver alteração ou revogação da referida lei. Entenderam? Eu também não entendi. Se vocês não entenderam, fiquem tranquilos, porque eu também não entendi. Na prática, então, ele cria basicamente três situações. Tem um conjunto de direitos. Sou servidor atual. Em tese, não serei impactado por essas mudanças. Correto? Sim, correto. Desde que eu tenha uma lei atual me assegurando esse direito, desde que essa lei atual seja anterior a 20 de setembro de 2020 e desde que essa lei não venha a ser alterada no futuro. Resumindo, qual é a segurança que eu tenho? Pouquíssima. Então, em resposta à presidente e aos colegas que já estão notando que sim, isso impacta os atuais servidores, sim, essa história de que é para o futuro está um tanto quanto nebulosa, e não há uma regra de transição, porque a PEC é tamanhamente mal construída que sequer ela consegue oferecer uma regra de transição minimamente segura. Então, não é só a questão da quebra da estabilidade que pode romper as situações, mas notem, há um problema básico aqui nessa PEC. Para além de todos os problemas que já foram ditos, ela cria uma sensação dentro do serviço público que é de disputa contínua de amigos/inimigos. Porque eu vou ter sentado lado a lado na mesma mesa pessoas que mantêm uma série de garantias, direitos, condições, e do outro lado, alguém que não tem essas condições. Como é que eu vou pretender eficiência no serviço público de uma forma esquizofrênica, com todo respeito? Não é pejorativo a esquizofrenia, a doença, mas com uma forma completamente deturpada de serviço público como essa. Notem, isso se tentou fazer em 98. Se vocês lembrarem, a emenda número 19 de 98 tentou destruir o regime jurídico único no serviço público. E até conseguiu por quase uma década. Mas em 2006, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a parte da emenda 19 que rompia com o regime jurídico único, e isso ainda está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, voltou semana passada a discussão. Mas hoje é consenso que pelo menos entre os estudiosos do tema, que é muito prejudicial. Nós temos vários regimes no mesmo órgão, na mesma entidade, na mesma repartição, inclusive no mesmo setor público. O que eu respondo, então, diretamente às senhoras e os senhores nessa noite é: não, a PEC não tem uma regra clara de transição. Não, a PEC não dá segurança de que não atinge aos atuais servidores. E não também, a PEC não assegura que no futuro as regras do jogo não poderão ser pioradas. Porque, como já foi dito, ela remete muito, quase tudo, para leis ordinárias. E essas leis ordinárias são desde cima para baixo, quebrando e flexibilizando e tornando cada vez mais débil e mais frágil o nosso já muito frágil pacto federativo, em que os municípios, com o perdão da fala um pouco menos técnica, a eles sobram só os problemas de prestação de serviço público, recurso, a adequada repartição das receitas, autonomia para gerir as suas coisas, muito pouco, porque as leis vêm sempre desde cima e, sobretudo, em discussões que sequer levam em conta as peculiaridades regionais dos mais de 5.500 municípios que nós temos. É importante que a população reflita acerca disso. Não se trata de ser a favor ou não a reforma, trata-se de ser completamente contrário a uma reforma que demonstra claramente que só vem a piorar um cenário que já é muito preocupante. Obrigada, professor. Eu passo então a palavra para a Elísia e depois ela já indica quem que vai respondê-la, porque às 21 horas o sinal encerra e nós precisamos finalizar então essa nossa conversa na noite de hoje. Já foi respondido, Elísia, porque não tem, né? Ela é vulnerável, a lei pode... Na verdade, presidente, quando ele fala que não tem uma regra de transição, ele já deixa bem claro, porque
a gente não sabe o que vai ser aplicado. E como tem várias leis, ele vai nos afetar. Na verdade, eu acho que só... E até ele que está aposentado também, né? Porque não sabemos como vai ficar. Vai afetar todo mundo. Indistintamente, quem vai entrar, quem está aposentado, porque é uma bola de neve, na verdade. Né? É verdade, Elícia. A gente, assim, existe uma insegurança jurídica muito grande, né? Isso, se aprovada a PEC, então o que nos cabe hoje? É cada um procurar os seus deputados, ir para um diálogo, ir para uma conversa, porque vai gerar uma instabilidade jurídica muito grande, né? Junto ao serviço público. Claro, doutor Rodney, rapidinho a gente já finaliza. Eu sou procurador e, geralmente, no âmbito do meu trabalho, eu me manifesto só de uma forma técnica, né? Mas a verdade é que existe um fundo político todo na discussão dessa PEC, tanto da reforma da Previdência, que teve lá em 2017, e de toda a reforma que é proposta, que, na verdade, é vender soluções fáceis para a população de questões complexas, né? E é basicamente isso, e às vezes você pega uma população um pouco mais atenta aquilo que é de direito dela, que quando se fala em serviços públicos ou servidores públicos, se pensa em privilégios, e como já foi bem exposto pela banca, sabemos que a grande massa de servidores, eles ganham baixos salários, trabalham às vezes em condições que não são as condições ideais para você fazer os devidos serviços, né? E é isso. E eu acho que, complementando a questão de cutucar os parlamentares que estão na cúpula do Congresso Nacional, é também tentar conscientizar a população da importância do que é direito delas, que é um serviço público de qualidade e por pessoas legitimamente colocadas lá para isso, né? Então é isso, que a senhora queria deixar essa fala. Obrigada, doutor Rodney. Nós finalizamos, então, essa reunião pública. Claro, Juscelia, sim. As pessoas, tá ligado, né? Lembrar as pessoas de que nessa luta para virar voto, para chamar as consciências, a luta já tem tido resultados. Nós já tivemos mudança de votos na Comissão de Constituição e Justiça muito importantes, de deputados e deputadas que eram a favor e que esperava-se que votariam a favor e que, depois de todo o entendimento, votaram contra na CCJ. Isso é muito importante porque isso dá a nós que no plenário isso se multiplica. De um na CCJ dará uma possibilidade. Então, nós não podemos perder esta oportunidade de virar voto do deputado e da deputada. Se você votar contra o povo, não volta. Então, esta é uma tarefa, aqui foi dito várias vezes, a reforma não está aqui, não é a proposta do município. Mas as pessoas não podem afrouxar. Não é do município, mas é de cima, é mudança na Constituição que lhe afeta diretamente. Seja você aposentado, seja você ativo, seja você, hoje, contratado em caráter temporário. Porque quem está em caráter temporário tem a democratização, a democracia que é o concurso público, que é um ato democrático de acesso, que possibilita a toda uma população a prestar um concurso público com formação acadêmica para o cargo. Então, nós precisamos ter isso em mente. Nós temos que virar voto, porque as pessoas confundem. Eu ouvi do Guedes dizendo de que, lógico, que aprovando a reforma, o servidor não vai perder, mas não vai perder o que tem, porque daqui para frente, claro que triênio, essas coisas, não vai ter mais, parar. Então, essa é a ideia. Então, não existe, você pode ter o que você já está na sua folha, agora daqui para frente, na ideia, o objetivo é que não exista mais. E o servidor público é a pergunta que foi feita a ele. Então, vai vir o FGTS ao servidor público? Lógico que não. Então, as pessoas não entendem que no servidor público ele não tem fundo de garantia, por isso que ele tem uma carreira que lida com a questão da formação acadêmica, formação continuada e o tempo de serviço prestado. No setor privado tem o FGTS. Então, é muito importante que a gente tome nas nossas mãos a responsabilidade. Manda e-mail, coloque no WhatsApp, manda mensagem para o deputado, para a deputada. Você está aí para melhorar a vida do povo e não piorar. Então, cancela, encerra, derrota, enterra esse projeto de emenda constitucional. Obrigada, Juscelia.
A Helenira está pedindo 1 minuto e nós vamos cair o sinal. Por favor, Helenira. 1 minuto mesmo. Não, eu queria lembrar a Antonieta de Barros, porque uma das lutas dela na década de 30 em Santa Catarina foi pelo concurso público para as professoras que antes eram escolhidas por indicação política, e ela teve que brigar muito para a gente ter concurso público para a seleção de professores e professoras. Então, o João Sérgio falou de retroceder à década de 60, na verdade a gente estaria retrocedendo antes de existir o dia do professor e da professora, que foi proposta da saudosa deputada Antonieta de Barros. Então, é isso mesmo, a gente tem que pressionar e lutar muito contra essa PEC 32, e a gente tem toda a oportunidade de fazer isso, porque ano que vem é ano eleitoral, e os deputados estão sim preocupados com o que a gente acha aqui no município de São José sobre como eles vão votar, e a gente vai mostrar para eles que a gente está no pé deles e que não vai votar de novo se ele votar a favor da PEC 32 e contra o povo. Obrigada. Obrigada, boa noite. Helenira. Nós finalizamos então. Eu quero agradecer ao professor José Sérgio, o advogado também, que pôde estar conosco via online. Muito obrigada pela sua presença, pela sua contribuição. Ao Maurício do DIES, muito obrigada. A Juscelia, muito obrigada. E a Helenira também, a Jumeri, aos vereadores que estão conosco, ao procurador e servidores da casa, a quem está nos acompanhando. Se vocês ainda tiverem alguns encaminhamentos, quem está nos assistindo, encaminhe para a TV, encaminhe para nossas redes sociais, que nós encaminharemos para os palestrantes da noite, para ver se a gente consegue, então, alguns esclarecimentos para vocês. Muito obrigada a todos, uma boa noite, e aí nós continuamos aí, então, sempre alertas nessas discussões da PEC 32. Muito obrigada. Quantos quilos você levanta por dia? Uma sacola de compras, uma troca de móveis de lugar. Alguns, por necessidade, pegam no pesado. Outros fazem isso por hobby. Fato é que o levantamento de peso é uma modalidade olímpica, praticado por homens e mulheres em todo o mundo. A modalidade passou a ser mais conhecida